Capítulo 3. Do organismo espiritual. A vida interior, que pressupõe o estado de graça, consiste, como já dissemos, numa generosa tendência da alma para Deus, na qual, pouco a pouco, o diálogo íntimo de cada um consigo mesmo se eleva, se transforma, e se torna um diálogo íntimo da alma com Deus. É, como dizíamos, a vida eterna começada na obscuridade da fé, antes de desabrochar na plena luz da visão inamissível. Para melhor compreender o que é em nós esse germe da vida eterna, semen gloriae, é preciso considerar que da graça santificante derivam, em nossas faculdades, as virtudes infusas, teologais e morais, e também os 7 dons do Espírito Santo, virtudes e dons que são como que as funções subordinadas de um mesmo organismo, um organismo espiritual que deve desenvolver-se até a nossa entrada no céu. Artigo 1. A vida natural e a vida sobrenatural da alma. É preciso distinguir bem, em nossa alma, o que constitui a própria natureza e o que é um dom de Deus totalmente gratuito. A mesma distinção deve ser feita quanto aos anjos, que também têm a sua natureza própria, a qual, embora inteiramente espiritual, é ainda muito inferior ao dom da graça. Ora, se bem considerarmos a alma humana em sua natureza, vemos nela duas regiões bem distintas, uma é de ordem sensível, e a outra é de ordem suprassensível, intelectual. A parte sensitiva da alma é a que é comum ao homem e ao animal, ela comporta os sentidos externos e os sentidos internos, incluindo a imaginação e a memória sensível, e também a sensibilidade, ou apetite sensitivo, do qual derivam as diversas paixões ou emoções, que nós chamamos o amor sensível e o ódio, o desejo e a aversão, a alegria sensível e a tristeza, a esperança e o desespero, a audácia e o temor, a cólera. Toda essa vida sensitiva já existe nos animais, quer sejam suas paixões doces como a da pomba ou a do cordeiro, ou violentas como as do lobo ou do leão. Acima dessa parte sensitiva comum ao homem e ao animal, há também na natureza da nossa alma uma parte intelectual, que é comum ao homem e aos anjos, embora, nos anjos, ela seja muito mais vigorosa e mais bela. Por essa parte intelectual a nossa alma emerge acima do corpo, é por isso que dizemos que ela é espiritual, que não depende intrinsecamente do corpo, e assim poderá sobreviver a este, após a morte. Da essência da alma nessa região elevada derivam as nossas duas faculdades superiores, a inteligência e a vontade. A inteligência conhece, não somente as qualidades sensíveis, as cores, os sons, mas o ser, o real inteligível, as verdades necessárias e universais como, nada acontece sem uma causa. Em última análise, sem uma causa suprema. Nota: para conhecer e para querer, a alma humana e o anjo precisam de duas faculdades, e nisso ambos diferem de Deus. Deus, que é o próprio ser, o próprio pensamento, sabedoria e amor, não precisa de faculdades para conhecer e amar. O anjo e a alma, ao contrário, não sendo o próprio ser, têm apenas uma natureza ou essência capaz de receber a existência. Além disso, neles, a existência restrita, que lhes é própria, é distinta dos atos de conhecimento e de vontade que têm um objeto não limitado. Em consequência, a essência da alma ou do anjo, que recebe a existência que lhes é própria, é distinta das faculdades ou potências capazes de produzir, não o ato permanente da existência, mas os atos sucessivos de conhecimento e de vontade. É preciso fazer o bem e evitar o mal, faça o que deve fazer, aconteça o que acontecer. O animal nunca chegará ao conhecimento desses princípios, mesmo que a sua imaginação se aperfeiçoasse constantemente, ela jamais atingiria a ordem intelectual das verdades necessárias e universais, ela não ultrapassa a ordem das qualidades sensíveis, conhecidas em sua singularidade contingente aqui ou ali. Uma vez que a inteligência conhece o bem de uma forma universal, e não somente o bem detectável ou útil, mas o bem honesto e razoável, por exemplo, antes morrer que trair, segue-se que a vontade pode amar esse bem, desejá-lo e realizá-lo. Dessa forma, ela domina imensamente sobre a sensibilidade ou as emoções comuns ao homem e ao animal. Por sua inteligência e sua vontade, o homem assemelha-se ao anjo, embora nossa inteligência, ao contrário da inteligência angélica, dependa, na vida presente, dos sentidos que lhe propõem os primeiros objetos que ela conhece. As duas faculdades superiores, a inteligência e a vontade, podem desenvolver-se muito, como vemos nos gênios e nos grandes homens de ação, mas elas poderiam desenvolver-se indefinidamente sem nunca chegar a conhecer e amar a vida íntima de Deus, que pertence a uma outra ordem, totalmente sobrenatural,
e tão sobrenatural para o anjo quanto para o homem. O homem e o anjo podem naturalmente conhecer Deus exteriormente, pelo reflexo de suas perfeições nas criaturas, mas nenhuma inteligência criada ou criável pode, por suas forças naturais, atingir, nem mesmo de forma confusa e obscura, o objeto próprio e formal da inteligência divina. Prendê-lo seria sustentar que essa inteligência criada tem a mesma natureza de Deus, já que seria especificada pelo mesmo objeto formal. Como diz São Paulo, quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o que está em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios capítulo 2,11. Trata-se de uma ordem essencialmente sobrenatural. Ora, a graça santificante, germe da glória, semen gloriae, nos introduz nessa ordem superior de verdade e de vida. Ela é uma vida essencialmente sobrenatural, participação na vida íntima de Deus, participação na natureza divina, já que nos dispõe desde agora para um dia ver Deus como ele se vê e amá-lo como ele se ama. Como nos disse São Paulo, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios capítulo 2,9 segundos. A graça santificante, que começa a nos fazer viver nessa ordem superior, supra-angélica, da vida íntima de Deus, é como um enxerto divino recebido na própria essência de nossa alma para sobrelevar sua vitalidade e levá-la a produzir, não mais apenas frutos naturais, mas frutos sobrenaturais, atos meritórios que merecem para nós a vida eterna. Esse enxerto divino da graça santificante é, pois, em nós, acima da vida natural de nossa alma espiritual e imortal, uma vida essencialmente sobrenatural, muito superior ao milagre sensível. Desde então, essa vida da graça se desenvolve em nós sob a forma das virtudes infusas e dos 7 dons do Espírito Santo. Assim como, na ordem natural, da própria essência de nossa alma derivam as nos SAS faculdades intelectuais e sensitivas, assim, na ordem sobrenatural, da graça santificante recebida na essência da alma, derivam, em nossas faculdades superiores e inferiores, as virtudes infusas e os dons, que constituem, com a raiz da qual procedem, o nosso organismo espiritual ou sobrenaturais. Ele nos foi dado no batismo, e nos é devolvido pela absolvição, se tivemos a infelicidade de perdê-lo. O organismo espiritual pode ser expresso neste quadro das virtudes e dos dons. Virtudes teólogas: caridade, dom da sabedoria, fé, dom do entendimento, esperança, dom da ciência. Virtudes morais: prudência, dom do conselho. Justiça, dom da piedade, religião, penitência, obediência. Fortaleza, dom da fortaleza, paciência. Temperança, dom do temor de Deus. Humildade, mansidão, castidade. Artigo 2. As virtudes teologais. As virtudes teologais são virtudes infusas que têm por objeto o próprio Deus, nosso fim último sobrenatural. Por isso são chamadas teologais. Por oposição, as virtudes morais infusas têm por objeto os meios sobrenaturais, proporcionados ao nosso fim último. Assim, a prudência dirige nossos atos nesse sentido, a religião nos faz prestar a Deus o culto que lhe é devido, a justiça nos faz dar a cada um o que lhe devemos, a fortaleza e a temperança regulam nossa sensibilidade para impedi-la de extraviar-se e fazê-la concorrer, à sua maneira, para nos encaminhar para Deus. Entre as virtudes teologais, a fé infusa, que nos faz crer em tudo o que Deus revelou, por ser Ele a própria verdade, é como um sentido espiritual superior que nos permite perceber uma harmonia divina, inacessível a qualquer outro meio de conhecimento. A fé infusa é como uma forma superior de audição, que nos permite ouvir uma sinfonia espiritual cujo autor é Deus. Por isso há uma enorme diferença entre o estudo simplesmente histórico do Evangelho e dos milagres que o confirmam e o ato sobrenatural de fé pelo qual cremos no Evangelho como sendo palavra de Deus. Um homem muito instruído, e que busque sinceramente a verdade, pode fazer um estudo histórico e crítico do Evangelho e dos milagres que o confirmam, sem, contudo, chegar a crer. Ele somente poderá crer sobrenaturalmente depois de ter recebido a graça da fé, que o introduzirá em um mundo superior, superior até mesmo à vida natural dos anjos. A fé é um dom de Deus, diz São Paulo,
Epístola de São Paulo aos Efésios 2,8. Ela é o fundamento da justificação, pois nos faz conhecer o fim sobrenatural ao qual devemos tender. A Igreja definiu, contra os semipelagianos, que mesmo o initium fidei, o começo da fé, é um dom da graça. E todos os grandes teólogos mostraram que a fé infusa é essencialmente sobrenatural, de uma sobrenaturalidade muito superior à do milagre sensível, e também à da profecia que anuncia um futuro contingente, de ordem natural, como o final de uma guerra. Com efeito, a fé nos faz aderir sobrenaturalmente e infalivelmente ao que Deus nos revela sobre sua vida íntima, segundo o que nos propõe a Igreja, encarregada de conservar a revelação. A fé infusa é, assim, de uma ordem imensamente superior ao estudo histórico e crítico do Evangelho. Como diz muito acertadamente o padre Lacordaire, pensemos num sábio que estuda a doutrina católica, que não a rejeita com amargura e que diz mesmo muitas vezes: vós sois felizes por ter fé, gostaria de tê-la como vós, mas não consigo. E é verdade, ele quer, mas não pode, ainda pois o estudo e a boa fé nem sempre alcançam a verdade, para que fique claro que a certeza racional não é a certeza primeira sobre a qual se apoia a doutrina católica. Esse sábio, portanto, conhece a doutrina católica, admite suas proposições e sente a sua potência. Ele aceita que existiu um homem que se chamava Jesus Cristo, o qual viveu e morreu de uma forma prodigiosa. Ele se impressiona com o sangue dos mártires na época da constituição da Igreja. Ele dirá de bom grado que esse foi o maior fenômeno já ocorrido no mundo. E dirá: isto é a verdade. E contudo ele não conclui, sente-se oprimido pela verdade, como num sonho onde se vê sem ver. Um dia, porém, este sábio se põe de joelhos, ele sente a miséria do homem, e levanta as mãos ao céu, dizendo: do fundo da minha miséria, ó meu Deus, eu clamo a vós. Nesse momento, alguma coisa se passa nele, as escamas caem de seus olhos, um mistério se realiza, ele-o transformado. Ele é agora um homem manso e humilde de coração, já pode morrer, pois conquistou a verdade. Se, para alcançar o motivo formal da fé cristã, bastasse a fé adquirida, nascida do exame histórico do Evangelho e dos milagres que o confirmam, a fé infusa seria inútil, como também seriam inúteis a esperança infusa e a caridade infusa. Bastaria a boa vontade natural, da qual falavam os pelagianos. Para eles, a graça e as virtudes infusas não eram absolutamente necessárias à salvação, mas somente para realizar mais facilmente os atos da vida cristã. A fé infusa é como uma faculdade de audição sobrenatural, como um sentido musical superior, que nos permite ouvir as harmonias espirituais do reino dos céus, que nos permite ouvir, de alguma forma, a voz de Deus pelos profetas e por seu Filho, antes que sejamos admitidos a vê-lo face a face. Entre o incrédulo que estuda o Evangelho e o crente, há uma diferença semelhante à que existe entre dois ouvintes de uma sinfonia de Beethoven, quando um dos dois tem sensibilidade musical e o outro não a tem. Ambos escutam todas as notas da sinfonia, mas somente um capta o sentido e a alma dessa sinfonia. Da mesma forma, somente o crente adere sobrenaturalmente ao Evangelho como palavra sobrenatural de Deus, e o faz mesmo que seja letrado, enquanto o sábio, com todos os meios da crítica, não pode, sem a fé infusa, a ele aderir dessa forma. Que credit in filium Dei, ab testimonium Dei in si. Aquele que crê no Filho de Deus, tem o testemunho de Deus em si mesmo. Primeira Epístola de São João 5,10. É por isso que o padre Lacordaire diz ainda: o que se passa em nós, quando cremos, é um fato de luz íntima e sobre-humana. Não digo que as coisas exteriores não hajam sobre nós como motivos racionais de certeza, mas o ato mesmo dessa certeza suprema de que falo nos afeta diretamente, como um fenômeno luminoso, diria mais, como um fenômeno transluminoso. Somos afetados por uma luz transluminosa. Se não fosse assim, como poderia haver proporção entre nossa adesão, que seria natural, racional, e um objeto que ultrapassa a natureza e a razão? Assim, uma intuição simpática estabelece entre dois homens, em um só momento, o que a lógica não poderia estabelecer em muitos anos. Assim também, às vezes, uma súbita iluminação esclarece o gênio. Um convertido diria: eu li, eu refleti, eu desejei, e não consegui, e um dia, sem saber como, andando pela rua, ou em casa ao pé do fogo, não sei explicar, mas de repente eu já não era o mesmo, de repente acreditei.
O que se passou em mim no momento da convicção final é de uma natureza totalmente diferente de tudo aquilo que veio antes. Lembrai-vos dos 2 discípulos de Emaús. Há 50 anos, o homem, que ainda não conhecia o telégrafo sem fio, teria ficado muito surpreso se ouvisse dizer que um dia se poderia escutar em Roma uma sinfonia executada em Viena. Pois bem, pela fé infusa ouvimos uma sinfonia espiritual que tem sua origem nos céus. Os acordes perfeitos dessa sinfonia se chamam os mistérios da Trindade, da encarnação, da redenção, da missa, da vida eterna. Por essa audição superior o homem é guiado em direção à eternidade, e deve encaminhar-se cada vez mais para as alturas de onde provém essa harmonia. Para atender efetivamente a esse fim sobrenatural e alcançá-lo, o homem recebeu como que 2 asas, a esperança e a caridade. Sem elas, ele não poderia senão caminhar no sentido indicado pela razão, com elas, ele voa na direção indicada pela fé. Assim como nossa inteligência, sem a luz infusa da fé, não pode conhecer nosso fim sobrenatural, assim também a nossa vontade não pode tender para ele sem que suas forças sejam aumentadas, centuplicadas, elevadas a uma ordem superior. É preciso para isso um amor sobrenatural e um novo impulso. Pela esperança desejamos possuir Deus, e para o conseguir, apoiamo-nos, não em nossas forças naturais, mas no socorro que Ele nos prometeu. Apoiamo-nos no próprio Deus, sempre pronto a socorrer quem o invoca. A caridade é um amor a Deus superior, mais desinteressado, ela nos faz amar a Deus, não somente para o possuir um dia, mas por Ele mesmo, e amá-lo mais que a nós mesmos, por causa de sua infinita bondade, que em si mesma é mais amável que todos os benefícios que dela nos vêm. Essa virtude nos faz amar a Deus acima de tudo, como a um amigo que nos amou primeiro. Ela ordena para ele os atos de todas as outras virtudes, que ela vivifica e torna meritórias. Ela é nossa grande força sobrenatural, a força do amor que superou todos os obstáculos durante séculos de perseguição, mesmo em frágeis crianças como Santa Inês e Santa Luzia. O homem iluminado pela fé, se transporta assim, para Deus pelas 2 asas da esperança e da caridade. Mas, quando peca mortalmente, ele perde a graça santificante e a caridade, uma vez que se afasta de Deus, deixando de amá-lo mais que a si mesmo. A misericórdia divina lhe permite conservar, contudo, a fé infusa e a esperança infusa, desde que não tenha pecado mortalmente contra essas virtudes. Ele conserva igualmente a luz que indica o caminho a seguir, e pode ainda confiar-se à misericórdia divina para pedir-lhe a graça da conversão. Dessas 3 virtudes teologais, a caridade é a mais elevada, e, com a graça santificante, ela deverá durar eternamente. A caridade, diz São Paulo, jamais passará. Por ora permanecem estas 3 coisas, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios capítulo 13, 8.13. Ela durará para sempre, eternamente, quando a fé tiver desaparecido para dar lugar à plena visão, e quando a esperança tiver dado lugar à posse inamissível de Deus claramente conhecido. Tais são as funções superiores do organismo espiritual, as 3 virtudes teologais que crescem juntas, e com elas as virtudes morais infusas que as acompanham. Artigo 3. As virtudes morais. Para compreender como deve ser o funcionamento do organismo espiritual, é preciso distinguir bem, abaixo das virtudes teologais, as virtudes morais adquiridas, escritas pelos moralistas da antiguidade pagã, e que podem existir sem o estado de graça, e as virtudes morais infusas, ignoradas pelos moralistas pagãos e descritas no Evangelho. As primeiras, como o nome indica, são adquiridas pela repetição dos atos sob a direção da razão natural mais ou menos cultivada. As segundas são ditas infusus, porque somente Deus as pode produzir em nós. Elas não são o resultado da repetição de nossos atos, nós as recebemos no batismo, como parte do organismo espiritual, e a absolvição nolas devolve, se tivermos tido a infelicidade de perdê-las. As virtudes morais adquiridas, conhecidas dos pagãos, têm um objeto acessível à razão natural, as virtudes morais infusas têm um objeto essencialmente sobrenatural, proporcional ao nosso fim sobrenatural, objeto que seria inacessível sem a fé infusa na vida eterna, na gravidade do pecado, no valor redentor da paixão do Salvador, no valor da graça e dos sacramentos. Em relação à vida interior,
Falaremos primeiramente das virtudes morais adquiridas, em seguida das virtudes morais infusas, e, por fim, das relações de umas com as outras. Trata-se certamente de um assunto importante, uma vez que algumas pessoas consagradas a Deus, quando ainda são jovens, não atribuem suficiente importância às virtudes morais. Diria-se, por acaso, que, por sobre uma sensibilidade bastante calma e pura, elas possuem as 3 virtudes teologais, mais que as virtudes morais de prudência, justiça, fortaleza, etc., quase não existem. Há em sua alma como que um estágio intermediário que parece faltar. Elas até possuem as virtudes morais infusas, mas as virtudes morais adquiridas correspondentes são nelas deficientes. Outras pessoas, ao contrário, geralmente mais idosas, embora tenham percebido a importância das virtudes morais de prudência, justiça, fortaleza, etc., na vida social, não atribuem toda a importância que seria necessária às virtudes teologais, que são, no entanto, incomparavelmente superiores, uma vez que nos unem a Deus. As virtudes morais adquiridas. Elevemo-nos progressivamente dos graus inferiores da moralidade natural aos da moralidade sobrenatural. Notemos primeiramente, com São Tomás de Aquino, que no homem em estado de pecado mortal existem muitas vezes falsas virtudes, como a temperança do avarento. Ele a pratica, não por amor ao bem honesto e razoável, não para viver segundo a reta razão, mas por amor a esse bem útil que é o dinheiro. Mesmo quando ele paga suas dívidas, é mais para evitar os custos de um processo do que por amor à justiça. Acima dessas falsas virtudes, é possível haver, mesmo no homem em estado de pecado mortal, verdadeiras virtudes morais adquiridas. Muitos praticam a sobriedade para viver conforme a razão, e pelo mesmo motivo pagam suas dívidas e ensinam alguns bons princípios a seus filhos. Mas, enquanto o homem permanece em estado de pecado mortal, essas verdadeiras virtudes permanecem num estado de disposição pouco estável, in statu dispositionis facile mobilis, não alcançaram ainda o estado de virtude sólida, difficile mobilis. Por quê? Porque, enquanto o homem está em estado de pecado mortal, a sua vontade está geralmente afastada de Deus. Ao invés de amá-lo sobre todas as coisas, o pecador ama a si mesmo mais que a Deus. Daí uma grande fraqueza para realizar o bem moral, mesmo o de ordem natural. Além disso, as verdadeiras virtudes adquiridas que estão no homem em estado de pecado mortal não têm solidez, porque não estão conectadas, não contam suficientemente com o apoio das virtudes morais vizinhas, que com frequência não existem. Por exemplo, um soldado, naturalmente inclinado aos atos de bravura e que se mostrou muitas vezes corajoso, tem também a tendência a se embriagar. E assim, pode às vezes acontecer que, por intemperança, ele perca a virtude adquirida da fortaleza e negligencie seus deveres essenciais de soldado. Esse homem, tão inclinado por temperamento a ser corajoso, não tem a virtude da fortaleza enquanto virtude. A intemperança faz faltar a prudência, mesmo no domínio da virtude da fortaleza. A prudência, que deve dirigir todas as virtudes morais, supõe, com efeito, que nossa vontade e nossa sensibilidade estejam habitualmente retificadas com relação à finalidade dessas virtudes. Alguém que conduza vários cavalos atrelados a um carro precisa que cada um deles esteja já adestrado e dócil. Ora, a prudência é como que a condutora de todas as virtudes morais, auriga virtutum, e ela precisa ter, por assim dizer, todas elas sob o seu controle. Uma não pode agir sem a outra, elas estão conectadas através da prudência que as dirige. Em consequência, para que as verdadeiras virtudes adquiridas não permaneçam apenas no estado de disposição pouco estável, mas passem ao estado de virtude já sólida, in statu virtutis, é preciso que elas estejam interligadas, e, para isso, é preciso que o homem já não esteja em estado de pecado mortal, mas que sua vontade seja retificada em relação ao fim último. É preciso que ele ame a Deus mais que a si mesmo, ao menos com um amor de estima real e eficaz, se não puder ser um amor sensível. E isso é impossível sem o estado de graça e a caridade. Mas, depois da justificação ou conversão, essas verdadeiras virtudes adquiridas podem chegar a ser virtudes estáveis, in statu virtutis, elas podem tornar-se conectadas, apoiar-se umas nas outras. E por fim, sob o influxo da caridade infusa, elas se tornam o princípio de atos merecedores da vida eterna. Alguns teólogos, como Duns Scotus, chegaram mesmo a pensar, por esse motivo,
que não é necessário haver em nós virtudes morais infusas. As virtudes morais infusas. As virtudes morais adquiridas, de que acabamos de falar, serão suficientes, sob a influência da caridade, para constituir o organismo espiritual das virtudes no cristão. Será necessário que recebamos virtudes morais infusas. Em conformidade com a tradição, e com uma decisão do Papa Clemente V no Concílio de Viena, o Catecismo do Concílio de Trento, na segunda parte, sobre o batismo e seus efeitos, responde: a graça santificante, que o batismo comunica é acompanhada do glorioso cortejo de todas as virtudes, que, por um dom especial de Deus, penetram na alma ao mesmo tempo que ela. É um efeito admirável da paixão do Salvador que nos é aplicado pelo sacramento da regeneração. Há nisso, de resto, uma alta conveniência, que foi bem destacada por São Tomás. É preciso, observa ele, que os meios sejam proporcionais ao seu fim. Ora, pelas virtudes teologais infusas nós somos elevados e retificados em relação ao fim último sobrenatural. É, portanto, altamente conveniente que sejamos elevados e retificados por virtudes morais infusas em relação aos meios sobrenaturais capazes de nos conduzir ao nosso fim sobrenatural. Deus não provê menos as nossas necessidades na ordem da graça do que na da natureza. Se, pois, nesta última, Ele nos deu a capacidade de chegar a praticar as virtudes morais adquiridas, é muito conveniente que, na ordem da graça, Ele nos dê virtudes morais infusas. As virtudes morais adquiridas não bastam para que o cristão queira como convém os meios sobrenaturais ordenados à vida eterna. Há, com efeito, diz São Tomás, uma diferença essencial entre a temperança adquirida, já descrita pelos moralistas pagãos, e a temperança cristã de que fala o Evangelho. Há aqui uma diferença análoga à de uma oitava entre duas notas musicais do mesmo nome, separadas por uma gama completa. Distingue-se frequentemente a temperança filosófica e a temperança cristã, ou ainda a pobreza filosófica de Crates e a pobreza evangélica dos discípulos de Cristo. Como observa São Tomás, a temperança adquirida tem uma regra e um objeto formal diferentes dos da temperança infusa. Ela faz conservar o justo equilíbrio na alimentação para viver de uma forma racional, sem prejudicar a saúde, nem o exercício da razão. A temperança infusa, ao contrário, proporciona um justo equilíbrio superior no uso dos alimentos, para que possamos viver cristamente, como filhos de Deus, a caminho da vida totalmente sobrenatural da eternidade. A segunda implica, assim, uma mortificação mais severa que a primeira. Ela exige, como diz São Paulo, que o homem trate duramente o seu corpo e o reduza à servidão. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios capítulo 9,27, para tornar-se, não somente um cidadão virtuoso na vida social deste mundo, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Epístola de São Paulo aos Efésios 2,19. A mesma diferença existe entre a virtude adquirida da religião, que deve prestar a Deus, autor da natureza, o culto que lhe é devido, e a virtude infusa da religião, que oferece a Deus, autor da graça, o sacrifício essencialmente sobrenatural da missa, que perpetua em substância o sacrifício da cruz. Entre uma e outra dessas virtudes que têm o mesmo nome, há uma diferença ainda maior que a de uma oitava, há uma diferença de ordens, de modo que a virtude adquirida da religião ou a da temperança poderia crescer continuamente pela repetição dos atos, sem jamais atingir a dignidade do grau mais baixo da virtude infusa do mesmo nome. É uma tonalidade muito diferente, o espírito que o anima é outro. Por um lado, há apenas o espírito da razão reta e, por outro lado, há o espírito de fé, que vem de Deus pela graça. São dois objetos formais e dois motivos de ação muito diferentes. A prudência adquirida ignora os motivos sobrenaturais da ação, a prudência infusa conhece-os, procedente não só da razão, mas da razão iluminada pela fé infusa, conhece a elevação infinita do nosso último fim sobrenatural, a visão de Deus face a face, ela conhece, portanto, a gravidade do pecado mortal, o valor da graça santificante e as graças presentes que devem ser pedidas a cada dia para perseverar, o valor dos sacramentos que devem ser recebidos. Tudo isso, sendo de ordem essencialmente sobrenatural, é ignorado pela prudência adquirida. Que diferença entre a modéstia filosófica, descrita por Aristóteles, e a humildade cristã, que supõe o conhecimento dos dois dogmas da criação a partir do nada e da necessidade da graça atual para dar o menor passo adiante na via da salvação. Que grande distância existe, também,
entre a virgindade da sacerdotisa encarregada de conservar o fogo sagrado, e a da virgem cristã que consagra seu corpo e seu coração a Deus, para seguir mais perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Essas virtudes morais infusas são a prudência cristã, a justiça, a fortaleza, a temperança, e aquelas que as acompanham, como a mansidão e a humildade. Elas estão em conexão com a caridade, no sentido de que a caridade, que nos retifica em relação ao fim último sobrenatural, não pode existir sem elas, sem essa múltipla retificação em relação aos meios sobrenaturais de salvação. Além disso, aquele que, por um pecado mortal, perde a caridade, perde as virtudes morais infusas, pois, pelo fato de desviar-se do fim sobrenatural, ele perde a retificação em relação aos meios proporcionais a este fim. Nem por isso, contudo, ele perde a fé e a esperança, nem as virtudes adquiridas, mas estas deixam de ser, nele, estáveis e conexas. Quem, com efeito, está em estado de pecado mortal, ama mais a si mesmo que a Deus, e tende, por egoísmo, a faltar a seus deveres, mesmo na ordem natural. Relações entre as virtudes morais infusas e as virtudes morais adquiridas. A partir do que foi dito, podemos explicar as relações entre essas virtudes e sua subordinação. Em primeiro lugar, a facilidade dos atos virtuosos não é assegurada da mesma forma nas virtudes morais infusas e pelas virtudes morais adquiridas infusas conferem uma facilidade intrínseca, mas nem se excluem os obstáculos extrínsecos, que são afastados pela repetição dos atos que formam as virtudes adquiridas. Podemos perceber isso quando, pela absolvição, as virtudes morais infusas, unidas à graça santificante e à caridade, são devolvidas a um penitente que, embora tenha atrição por suas faltas, não tem as virtudes morais adquiridas. É o que acontece, por exemplo, no caso de alguém que tenha o hábito de embriagar-se, e que venha a confessar-se, pela Páscoa, com uma atrição suficiente. Pela absolvição ele recebe, com a caridade, as virtudes morais infusas, incluindo a temperança. Mas ele não tem a temperança adquirida. A virtude infusa que ele recebe lhe confere uma certa facilidade intrínseca para exercer os atos obrigatórios de sobriedade, mas essa virtude infusa não exclui os obstáculos extrínsecos, que seriam afastados pela repetição dos atos que engendrariam a temperança adquirida. Assim, esse penitente deve vigiar-se cuidadosamente para evitar as ocasiões que o fariam recair em seu pecado habitual. Por aí se vê que a virtude adquirida da temperança facilita muito o exercício da virtude infusa do mesmo nome. Como são elas exercidas? Elas se exercem simultaneamente, de tal forma que a virtude adquirida é subordinada à virtude infusa como uma disposição favorável. Assim também, em outro domínio, no artista que toca harpa ou piano, a agilidade dos dedos, adquirida pela repetição dos atos, favorece o exercício da arte musical, que não está nos dedos, mas na inteligência do artista. Se, em consequência de uma paralisia, ele perde toda a agilidade dos dedos, não pode mais exercer a sua arte devido a um obstáculo extrínseco. Sua arte permanece, contudo, em sua inteligência prática, como no caso de um músico de talento atingido pela paralisia. Normalmente, deve haver aí duas funções subordinadas que se exercem conjuntamente. O mesmo acontece no caso da virtude adquirida e da virtude infusa do mesmo nome. Assim, também, a imaginação está a serviço da inteligência, e a memória a serviço do conhecimento. Essas virtudes morais consistem em um justo equilíbrio entre dois extremos, o excesso e a falta. Assim, a virtude da fortaleza nos leva a conservar um justo equilíbrio entre o medo, que foge do perigo sem um motivo razoável, e a temeridade, que levaria a correr riscos sem razão suficiente. Pode-se, porém, interpretar erradamente esse justo equilíbrio. Os epicuristas e os tíbios pretendem conservar um justo equilíbrio, não por amor à virtude, mas por comodidade, para evitar os inconvenientes dos vícios opostos. Eles confundem o justo equilíbrio com a mediocridade, que se encontra, não exatamente entre dois mares contrários, mas a meio caminho entre o bem e o mal. A mediocridade ou tibieza foge do bem superior como um exagero a evitar, ela esconde sua preguiça sob o princípio, o melhor é às vezes inimigo do bom, e acaba por acreditar que o melhor é muitas vezes, se não sempre, inimigo do bom. E acaba por confundir o bem com a mediocridade. O justo equilíbrio verdadeiro da verdadeira virtude não é somente um meio termo entre dois vícios contrários, é também um cume.
Ele se eleva como um ponto culminante entre esses desvios opostos entre si. Assim, a fortaleza está acima do medo e da temeridade, a verdadeira prudência está acima da imprudência e da astúcia, a magnanimidade está acima da pusilanimidade e da presunção vã e ambiciosa, a liberalidade está acima da avareza ou mesquinhez e da prodigalidade, a verdadeira religião está acima da impiedade e da superstição. Esse justo equilíbrio, que é ao mesmo tempo um cume, tende aliás a elevar-se, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda, à medida que a virtude aumenta. Nesse sentido, o justo equilíbrio da virtude infusa é superior ao da virtude adquirida correspondente, pois depende de uma regra superior e visa um objeto mais elevado. Notamos, por fim, que os autores espirituais insistem particularmente, como o Evangelho, sobre algumas virtudes morais que têm uma relação mais especial com Deus e uma afinidade com as virtudes logais. São elas a religião ou a sólida piedades, a penitência, que rendem a Deus o culto e a reparação que lhe são devidas, a mansidão unida à paciência, a perfeita castidade, a virgindade e a humildade, virtude fundamental que exclui o orgulho, princípio de todo o pecado. A humildade, ao diminuir-nos diante de Deus, nos eleva acima da pusilanimidade e do orgulho, e nos dispõe à contemplação das coisas divinas, à união com Deus. Humilibus Deus dom, São Tiago 4, 6. É aos humildes que Deus concede a sua graça, e Ele os torna humildes para agraciá-los. Jesus gostava de dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, São Mateus 11,29. Somente ele, tão firmemente estabelecido na verdade, podia falar de sua humildade sem a perder. As virtudes morais, infusas e adquiridas, que, com as virtudes teologais às quais estão subordinadas, constituem o nosso organismo espiritual. É um conjunto de funções de uma grande harmonia, embora o pecado venial aí venha introduzir, com maior ou menor frequência, algumas notas falsas. Todas as partes desse organismo espiritual crescem juntas, diz São Tomás, como os 5 dedos da mão. Isso mostra que não é possível ter uma grande caridade sem ter uma profunda humildade, assim como o mais alto galho de uma árvore se ergue na mesma medida em que sua raiz se enterra mais profundamente no solo. É preciso vigiar, na vida interior, para que nada venha perturbar a harmonia desse organismo espiritual, como acontece, infelizmente, naqueles que, embora permanecendo talvez em estado de graça, parecem mais preocupados com as ciências humanas ou com as relações exteriores do que em progredir na fé, na confiança e no amor a Deus. Mas, para formar uma ideia adequada do organismo espiritual, não basta conhecer as virtudes, é preciso ainda falar dos 7 dons do Espírito Santo. E não ignorar as diversas formas pelas quais se apresenta o socorro divino. Artigo 4. Os 7 dons do Espírito. Sobre esse ponto, recordemos o que nos dizem a revelação divina e o ensinamento tradicional da Igreja, e a explicação que sobre ele dão os teólogos, sobretudo São Tomás. O testemunho da Escritura. A doutrina revelada sobre os dons do Espírito Santo está contida principalmente no texto clássico de Isaías 11,2, que os padres comentaram muitas vezes, dizendo que ele se aplicava em primeiro lugar ao Messias, e em seguida, por participação, a todos os justos, a quem Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. Nesse texto, Isaías anuncia, a respeito do Messias, sobre ele repousará o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor de Deus. No livro da Sabedoria 7,7, 30, também se lê, eu supliquei, e o Espírito da sabedoria me foi dado. Eu a preferi aos cetros e às coroas. O dinheiro, ao lado dela, não vale mais que o barro. Eu a amei mais que a saúde e a beleza. Com ela me vieram todos os bens. Eu ignorava, contudo, que ela era mãe de todos eles. Sem maldade eu aprendi, e a comunico sem inveja. Ela é para os homens um tesouro inesgotável, aqueles que dela desfrutam atraem a amizade de Deus. Através dos tempos, ela se espalha por todas as almas santas, tornando-as amigas de Deus e dos profetas. Deus, com efeito, não ama senão aquele que habita com a sabedoria. Vemos, assim, como a sabedoria é o mais elevado dos dons do Espírito Santo enumerados por Isaías. Esta revelação do Antigo Testamento adquire todo o seu significado à luz destas palavras do Salvador. Se me amardes, vós mantereis os meus mandamentos. E rezarei ao Pai,
e ele lhe dará outro defensor, para que permaneça eternamente consigo, o Espírito da verdade. Ele estará dentro de si. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-lhe-á todas as coisas e lembrar-vos-á de tudo o que vos disse. São João 14, 16,26. E São João acrescenta, para alertar os fiéis contra aqueles que ensinam heresias: mas vocês, crianças, receberam a ungida do Espírito Santo. A ungida que recebeste dela permanece em ti, e não tens necessidade de ninguém te ensinar, mas como a sua unim ensina a todos, este ensino é verdadeiro, e não um mentiroso. 1 São João 2, 20, 27. Além disso, há frequentemente textos citados nas Escrituras Sagradas, como os relativos a cada dom em particular. A tradição. Mais tarde, os pais da Igreja comentavam frequentemente estas palavras das Escrituras, e a partir do século III, a tradição declara explicitamente que os 7 dons do Espírito Santo estão em todos os justos. O Papa São Damaso, em 382, fala do Espírito Septiforme que repousa sobre o Messias e enumera os dons. Mas é sobretudo Santo Agostinho que explica esta doutrina no seu comentário sobre o Sermão no Monte. Mostra a correspondência entre as beatitudes evangélicas e os 7 dons. O medo representa o primeiro grau da vida espiritual, a sabedoria é a sua coroação. Entre estes dois extremos, Santo Agostinho distingue um duplo período de preparação purificadora para a sabedoria, uma preparação remota pela prática ativa de virtudes morais correspondentes aos dons da piedade, força, ciência e conselho, e depois uma preparação imediata em que a alma é purificada graças a uma fé mais iluminada pelo dom da compreensão, a uma esperança mais firme sustentada pelo dom da força, e a uma caridade mais ardente. A primeira preparação é dita vida ativa, o segundo chama-se vida contemplativa, porque a atividade moral aqui é totalmente subordinada a uma fé tornada luminosa pela contemplação, que culmina um dia, em almas pacíficas e dóceis, em perfeita sabedoria. No que se refere ao ensinamento da própria Igreja, lembremos que o Concílio de Trento, na seção 6º, capítulo 7º, diz: a causa eficiente de nossa justificação é Deus, que, em sua misericórdia, nos purifica e nos santifica. Epístola aos Coríntios 6,11, pela unção e o selo do Espírito Santo que nos foi prometido e que é um penhor da nossa herança. Epístola de São Paulo aos Efésios 1,13. O Catecismo do Concílio de Trento precisa este ponto, enumerando os 7 dons segundo Isaías 11,2, e acrescentando: estes dons do Espírito Santo são para nós como uma fonte divina na qual aurimos o conhecimento vivo dos preceitos da vida cristã. Por eles ainda podemos conhecer se o Espírito Santo habita em nós. Com efeito, São Paulo disse: o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Epístola de São Paulo aos Romanos 8,16. Ele nos dá esse testemunho pelo amor filial que nos inspira, e pelo qual se faz sentir de alguma forma por nós. Um dos mais belos testemunhos da tradição sobre os 7 dons está na liturgia de Pentecostes. Particularmente na missa desse dia, lemos a sequência: vinde, Espírito Santo, e enviei do céu um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres. Vinde, distribuidor das graças. Vinde, luz dos corações. Consolador excelente, doce hóspede da nossa alma, doçura refrescante, repouso no labor, calma no ardor, consolo nas lágrimas. O lux beatissima, replicordis intimator fidelium. O luz bendita, inundai o íntimo dos corações de vossos fiéis. Aquecei o que está frio, endireitai o que está desviado. Datuis fidelibus, inti confidentibus, sacrum septenarium. Dai aos vossos fiéis, que em vós confiam, os 7 dons sagra. Dai-lhes o mérito da virtude. Dai-lhes uma morte feliz. Dai-lhes a eterna alegria. Da mesma forma, no Veni Creator Spiritus se diz: tu septiformis munere. Acende lumen sensibus infunde amor in cordibus. Sois vós o espírito dos 7 dons. Iluminai nosso espírito com vossa luz, e derramai o amor em nossos corações. Por fim, o testemunho da tradição é admiravelmente expresso na encíclica de Leão XIII sobre o Espírito Santo, na qual se diz que nós temos necessidade, para completar nossa vida sobrenatural, dos 7 dons do Espírito Santo. O justo que vive da vida da graça e que age pelas virtudes, como por novas faculdades,
tem absoluta necessidade dos 7 dons que chamamos mais particularmente dons do Espírito Santo. Por esses dons, o espírito do homem é elevado e se torna apto a obedecer mais facilmente e mais prontamente às inspirações e moções do Espírito Santo. Além disso, esses dons são de tal eficácia que conduzem o homem ao mais alto grau da santidade, são tão excelentes que continuarão sendo os mesmos no céu, embora em um grau mais perfeito. Graças a eles, a alma é despertada e impulsionada a obter as bem-aventuranças evangélicas, essas flores que a primavera vê brotar, sinais precursores da bem-aventurança eterna. Uma vez que os dons são tão elevados, continua Leão 12:1, e que mostram tão claramente a imensa bondade do Espírito Santo para conosco, eles nos obrigam a manifestar-lhe a mais alta piedade e submissão. Nós o conseguiremos facilmente se nos aplicarmos a conhecê-lo cada dia melhor, a amá-lo, a invocá-lo. Importa recordar claramente os benefícios inumeráveis que não cessam de jorrar para nós desta fonte divina. Devemos amar o Espírito Santo porque ele é Deus, e também, porque ele é o amor primeiro, substancial, eterno, e nada é mais amável que o amor. Ele nos concederá seus dons celestes em abundância, ainda mais que, se a ingratidão fecha a mão do benfeitor, por outro lado, a gratidão a faz reabrir. É preciso pedir-lhe com assiduidade e confiança que nos ilumine cada vez mais, que acenda em nós o fogo do seu amor, a fim de que, sustentados pela fé e pela caridade, caminhemos com ardor rumo recompensas eternas, pois ele é o penhor da nossa herança. Tais são os principais testemunhos da tradição sobre os dons do Espírito Santo. Recordemos brevemente as precisões trazidas pela teologia sobre este ponto, sobretudo na doutrina de São Tomás, que foi, em substância, aprovada por Leão X na encíclica cujas partes principais acabamos de citar, e na qual o doutor Angélico é muitas vezes citado. Os dons do Espírito Santo segundo São Tomás. O Santo Doutor mostra-nos, acima de tudo, 3 coisas. Primeiro, que os dons são disposições permanentes habituais, hábitos, especificamente distintas das virtudes. Segundo, que são necessários para a salvação. Terceiro, que eles estão ligados à caridade e crescem com isso. Para distinguir os dons das virtudes, diz São Tomás, é preciso seguir a linguagem da Escritura, que os chama não exatamente de dons, mas de espíritos. Assim, lemos em Isaías 11,2, sobre ele repousará o espírito de sabedoria e de entendimento, etc. Essas palavras dão a entender claramente que os 7 espíritos aí enumerados estão em nós por uma inspiração divina ou uma moção exterior, ou superior, do Espírito Santo. É preciso considerar, com efeito, que o homem é movido por um duplo princípio motor, ou diretor, um que lhe é interior à razão, e outro que lhe é exterior, Deus, como foi dito acima, e como disse o próprio Aristóteles, na Ética Eudemo, livro 7, capítulo 25, sobre a boa fortuna. É manifesto, ademais, que tudo o que é movido deve ser proporcional ao seu motor, e a perfeição do que é móvel como tal é a disposição que lhe permite precisamente ser bem movido por seu motor. Assim, quanto mais o motor é elevado, mais perfeitas devem ser as disposições que preparam o móvel para receber a sua influência. Para receber a alta doutrina de um grande mestre, é preciso ter uma preparação especial, uma disposição proporcional. Está claro, enfim, que as virtudes humanas aperfeiçoam o homem na medida em que ele é guiado por sua razão, em sua vida interior e exterior. É preciso, pois, que haja nele perfeições superiores que o disponham a ser divinamente movido, e essas perfeições são chamadas dons, não somente porque são infusas por Deus, mas porque, por elas, o homem se torna capaz de receber prontamente a inspiração divina, segundo a palavra ou precisamente o vento que sopra, nem até que ponto se fará sentir, assim como não sabemos onde, precisamente, começa uma inspiração divina, nem a que grau de perfeição ela nos conduziria, se lhe fossemos plenamente fiéis. Não sejamos como veleiros que, tendo falhado em observar o vento favorável, mantêm suas velas dobradas quando deveriam estar desfraldadas. De acordo com estes princípios, a grande maioria dos teólogos sustentam, com São Tomás, que os dons são realmente e especificamente distintos das virtudes infundidas, assim como os princípios distintos que os governam, o Espírito Santo e a razão iluminada pela fé. Trata-se de 2 diretivas regulamentares, 2 regras diferentes, que constituem razões formais diferentes. No entanto, é um princípio fundamental que os hábitos, são especificados pelo seu objeto e seu motivo formal, uma vez que a visão é especificada pela cor e pela luz, e o ouvido pelo som.
A forma humana de agir resulta do domínio humano, e o modo sobre-humano resulta da regra sobre-humana ou divina, desde a inspiração do Espírito Santo. Assim, a prudência, mesmo a infusa, procede por deliberação discursiva, e nisto difere do dom do conselho, que nos dá uma inspiração especial de uma ordem supradiscursiva. Perante uma pergunta indiscreta, por exemplo, a prudência, mesmo infundida, inspira-se na inspiração hesitante, não sabendo agir para manter um segredo, mesmo evitando mentir, enquanto uma inspiração especial do Espírito Santo para nos tirar de sarilhos, como Jesus tinha dito aos seus discípulos, São Mateus 10, 19. Da mesma forma, enquanto a fé simplesmente se limita a revelar dados, o dom da compreensão faz-nos espreitar nas suas profundezas, e o da sabedoria faz-nos saboreá-los. O dom é, portanto, especificamente distinto das virtudes. São Tomás acrescenta, na sua Suma Teológica, o que ainda não tinha dito no seu comentário sobre as frases, que os dons do Espírito Santo são necessários para a salvação. O livro da Sabedoria, 7, 28, diz-nos, de facto, Deus só ama aqueles que vivem com sabedoria, e em 1, 28 Eclesiástico, lemos, aquele que não tem o temor de Deus, não pode tornar-se justo. Agora o mais alto dos dons é o da sabedoria, e o último é o do medo. Além disso, nota São Tomás, mesmo as virtudes infusas, teologais e morais, que se adaptam ao modo humano de nossas faculdades, deixam-nos em um estado de inferioridade em relação ao nosso fim sobrenatural, que seria preciso conhecer de uma forma mais viva, mais penetrante, mais saborosa, e para o qual seria preciso lançar-se com mais entusiasmo. A fé permanece essencialmente imperfeita, mesmo quando é grande, por 3 razões. Primeiro, devido à obscuridade do seu objeto, que ela não alcança de modo imediato, mas como por um espelho e de modo confuso, in speculo e in enigmate, Epístola aos Coríntios 13,12. Segundo, ela não o alcança senão por meio de fórmulas dogmáticas múltiplas, enquanto Deus é soberanamente simples. Terceiro, ela o alcança de forma abstrata, por proposições afirmativas e negativas, componendo e dividendo, enquanto Deus vivo é a luz de vida que seria necessário poder conhecer, não de modo abstrato, mas de um modo quase experimental. A esperança participa da imperfeição da fé, e mesmo a caridade, já que é a fé que lhe propõe o seu objeto. Com maior razão, a prudência, mesmo infusa, é imperfeita, pelo fato de que precisa recorrer ao raciocínio, à busca das razões para agir, na direção das virtudes morais. Ela permanece muitas vezes hesitante, por exemplo, para responder como convém a uma pergunta indiscreta, sem trair um segredo nem faltar à verdade. Para isso seria preciso às vezes uma boa inspiração, como também para resistir eficazmente a certas tentações sutis, ou violentas e prolongadas. A razão humana, diz São Tomás, mesmo quando é aperfeiçoada pelas virtudes teologais, não pode conhecer tudo o que precisaria saber, nem se preservar de todo engano, stultitia. Somente aquele que é onisciente e todo-poderoso pode dar remédio à nossa ignorância, embotamento ou estupidez espiritual, a dureza de coração e outras coisas do gênero. É para livrar-nos desses defeitos que nos são concedidos os dons, que nos tornam dóceis às inspirações divinas. Nesse sentido, eles são necessários à salvação, assim como as velas são necessárias ao barco para que ele possa ser dócil ao sopro do vento favorável, ainda que possa também avançar por meio de remos. São 2 maneiras bem distintas de avançar, embora possam estar unidas ou ser usadas simultaneamente. Pelas virtudes teologais e morais, diz São Tomás, o homem não é tão aperfeiçoado em vista do fim último sobrenatural a ponto de não ter sempre necessidade de ser movido por uma inspiração superior do Espírito Santo. Essa é nele uma necessidade permanente, e é por isso que os 7 dons são em nós uma disposição infusa permanente. Fazemos uso dos dons um pouco como da virtude da obediência para receber docilmente uma orientação superior e agir segundo essa orientação, mas não temos essa orientação superior quando queremos. Nesse sentido, pelos dons nós somos passivos em relação ao Espírito Santo, para agir sob sua influência. Assim compreendemos melhor que, como a obediência, os dons sejam, no justo, uma disposição permanente. Vemos que os dons que dirigem os outros são superiores, e entre eles o da sabedoria é o mais elevado, porque nos dá um conhecimento quase experimental de Deus, e, portanto, um julgamento sobre as coisas divinas que é superior até mesmo à penetração do dom do entendimento,
que pertence mais à primeira impressão que ao julgamento. O dom da ciência corresponde à esperança, no sentido em que nos faz ver o vazio das coisas criadas e da ajuda humana, e consequentemente a necessidade de depositar a nossa confiança em Deus para que a possuamos. O dom do temor também aperfeiçoa a esperança preservando-nos da presunção, mas ainda assim corresponde à temperança para nos ajudar contra as tentações. E a estes 7 presentes correspondem as beatitudes, que são as suas ações, como São Tomás mostra muito bem. Finalmente, se os dons são necessários para a salvação, verifica-se que eles estão obrigados à caridade, de acordo com a palavra de São Paulo aos Romanos, 5h05, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo não vem até nós sem os seus 7 dons, que assim a companhia tem caridade, e que, consequentemente, são perdidos pelo pecado mortal. Pertencem assim ao organismo espiritual da graça santificante, que por esta razão se chama graça das virtudes e dos dons. E como todas as virtudes infundidas crescem juntas, assim como os 5 dedos da mão, o mesmo deve ser dito dos 7 dons. Não se concebe, portanto, que um cristão tenha uma alta caridade, a que se adequa à perfeição, sem, ao mesmo tempo, ter os 7 dons do Espírito Santo em um grau proporcional, embora, talvez, nele, os dons da compreensão e sabedoria sejam exercidos de uma forma menos contemplativa do que noutros, e mais prático, como foi o caso de um São Vicente de Paulo e em tantos outros santos, chamado a dedicar-se ao próximo nas obras da vida ativa. Vamos lidar ainda mais com a docilidade ao Espírito Santo. E as condições que ela requer, parte 3º, capítulo 21, mas podemos perceber agora o valor deste organismo espiritual que é, em nós, a vida eterna iniciada, mais preciosa do que a visão, do que a vida física, que o uso da razão, no sentido de que a perda do uso da razão no justo não tira este tesouro, que nem a morte pode nos roubar. Esta graça das virtudes e dos dons é mais preciosa, também, do que o dom dos milagres, que o dom das línguas ou da profecia, pois estes são apenas sinais sobrenaturais de uma certa forma externa, que podem mostrar o caminho que leva a Deus, mas não pode, como a santificação da graça e da caridade, unir-nos a Ele. Para entender melhor como devem ser exercidas as diversas funções desse organismo espiritual, falta-nos falar sobre graça atual, necessária ao exercício das virtudes e dos dons.